Muito bom dia, segunda-feira, segunda-feira, gente, olha eu aqui, depois de uma conferência dessa, que começou no domingo, na segunda, na terça, na quarta, né? Tô achando que hoje é segunda-feira, hoje é quinta-feira, gente. E muito feliz de estar de volta aqui ao vivo, depois de fazer a cobertura intensa, de participar dessa conferência, né, de avivamento e reforma espiritual, que foi uma bênção, foi tremendo participar, né? Toda a nossa equipe esteve lá acompanhando, fazendo a cobertura, né? E também sentindo o que foi essa força vinda de Deus em relação ao avivamento, né? Foi a quarta, já tivemos 3 aqui. Graças a Deus eu tive o privilégio de participar de todas, cobrindo, trabalhando. E se você não pôde acompanhar, não conseguiu acompanhar, eu quero te falar que todas elas estão lá no IPP Play, né? Toda a conferência vai ficar salva no canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, tá bom? Então, se você não conseguiu acompanhar, pode acessar lá o nosso canal que você consegue ainda assistir as palestras. E vou te dar uma dica, vale muito, muito, muito a pena assistir cada uma delas, tá bom? Hoje, quinta-feira, então, já estou aqui acompanhando os comentários. A Neide lá do Rio de Janeiro está com a gente. A Dedé Machado também mandou um coração. Falando em Rio de Janeiro, gente, já queria falar para você que está aí do outro lado, vamos orar pelo Rio, né? Foram mais de 100 mortos naquela tragédia que aconteceu, mas é isso daí. A gente tem que lembrar que Deus está no controle de tudo, mas quando puder colocar nas suas orações aí, né, um momentinho de oração por essas famílias que estão enlutadas, né? A gente crê que o nosso Senhor está cuidando de tudo e Ele pode fortalecer, só Ele pode fortalecer essas famílias agora, né? E é isso aí. Rio de Janeiro, tem mais pessoas acompanhando a gente aqui, eu vou estar acompanhando todos vocês. Quero dar bom dia também para o Sermão Textual, que está aqui acompanhando, a Soraya Gomes, Benedita Pereira da Silva, a Wanda Almeida também está aqui com a gente, a Vandinha sempre com a gente. E hoje o nosso programa vai falar muito, 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 muito com você. Nós temos um testemunho muito forte que eu creio que se você está aí assistindo, Deus preparou, se você vai entrar daqui a pouquinho, né, alguém que vai entrar daqui a pouco, Deus preparou para falar ao seu coração. Nós vamos falar sobre o tema mãe de atípicos. Você já ouviu falar nesse termo? Tem muita gente que já, e muita gente que é pega de surpresa, né, com essa novidade. A gente vai falar sobre tudo isso, um testemunho fortíssimo que já edificou minha vida, conversando com a nossa convidada, né? E vai edificar a sua, com certeza. Está passando por um problema? Fica aqui no programa que Deus vai usar esse testemunho para te dar a esperança do que Ele pode fazer, da força, do renovo que Ele pode dar, né? A mãe típica é aquela que se enquadra no senso comum de normalidade. Assim, se você tiver um filho típico, exercerá a maternidade típica, mas se o filho for atípico, fora do senso comum da normalidade. Então, a mãe típica exercerá uma maternidade atípica. A mãe típica, gente, é aquela que se enquadra, né, no senso comum, como eu falei. E se tiver... isso eu já falei. Atípico e típico são termos cada vez mais populares entre pais, médicos, professores e educadores para definir características que diferenciam o aprendizado de crianças e adolescentes com deficiência, autismo e também outras características atípicas. Afinal, qual a origem das duas palavras? O que essas duas palavras significam? Ela é mais respeitosa e acessível? Por que ela foi popularizada? O que é desenvolvimento típico e atípico? Típico e atípico são termos usados para definir o desenvolvimento de uma criança ou adolescente. Por exemplo, um aluno com deficiência intelectual ou física pode ter um desenvolvimento atípico do esperado para determinada idade. Logo, ele vai crescer e aprender de uma maneira diferente do típico para aquela etapa da sua vida em relação às pessoas sem deficiência. É isso que a gente vai falar hoje, né? É só o que não é típico, o que não é comum, assim, né? É isso que essa palavra quer dizer, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Antes, eu quero dividir com você um versículo
versículo, a cada manhã, nós temos muitos motivos para louvar a Deus, agradecer pela sua graça e sua misericórdia nas nossas vidas, né? Nós devemos encarar cada novo dia como uma bênção, uma dádiva do nosso Criador. E assim a gente tem que aprender a começar cada dia entregando tudo, tudo nas mãos de Deus. E eu quero te convidar para meditar junto nesse versículo de 2 Coríntios 5, 7, que diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. É isso daí, já se identificou? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. O atípico e típico, às vezes a gente compara pelo que a gente vê, né? Mas a fé nos faz enxergar além, nos faz ir além, nos faz ver os propósitos de Deus. E tem histórias que Deus permite acontecer para que a gente possa desfrutar com mais profundidade aquilo que Deus tem preparado para nós. E Ele usa exemplo, testemunho, viu, gente? Para a gente se identificar, para a gente se aproximar dele. A sua história, a minha história, a história da Rejane, que já está aqui com a gente, do Pedro, filho dela, são histórias, testemunhos que fazem assim, ó, com a nossa caminhada cristã, que nos unem, nos fazem à frente com aquilo, com o propósito de Cristo, né? Então, por isso que vale a pena a gente compartilhar histórias, a gente testemunhar o amor de Cristo e o propósito dele, né? Então, nosso versículo de hoje, de 2 Coríntios 5, 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, tá bom? Para você meditar aí. Falando em meditar, também tem o nosso Stories, né? Stories que a gente passou e chamou nossa atenção, que vamos lá ver quais são os Stories. Já ia falar quem foi, mas vamos lá fazer aquele suspense para ver quem a gente escolheu Stories que edifica. A Márcia Santos publicou oração matinal. Vamos ver aí, ó, ela postou o devocional dela com oração matinal. Olha que gostoso, um cafezinho, né? E desperta aquela vontade da gente fazer também. Dá até para ler. Eu sou daquelas que pego uma foto dessa e vou ler o que está escrito ali, bem, se eu conseguir, né? Às vezes tira um print e aumenta, enfim. Márcia Santos, _ postou a foto da oração matinal dela. E o Gui, _ Neiva, postou: há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Provérbios 19, 21, aí, para refletir, né? Gui, _ Neiva, postou que há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Olha aí, isso é soberania de Deus, né, gente? Graças a Deus a gente pode confiar, e a gente pode fazer planos, a gente pode sonhar do jeito que a gente quer, mas são os planos do Senhor que vão prevalecer. Graças a Deus. Igual aquela frase que diz, né? Já pensou se todas as suas orações tivessem sido respondidas? Aonde a gente estaria? Deus me livre se Ele atendesse todas as minhas orações. E ainda bem que Ele nos ensinou a fazer a oração mais difícil, mas é a mais benéfica, a melhor para a nossa vida. Seja feita a tua vontade, a vontade dele, né? Então, que as nossas orações tenham sempre esse pedido de todo o coração, né? Muito bom, Gui. E temos também um Reels da Conferência de Avivamento, a 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual, que foi um stories que a gente não poderia deixar de passar aqui. Até a Wanda falou, ó: bom dia, graça e paz, Lídia e amados irmãos. Também achei que hoje era segunda-feira por causa da conferência. Olha que coisa linda. A Wanda acompanha a gente de longe e acompanhou toda a conferência, e ela também achou que fosse segunda-feira. Obrigada, Wanda, porque não fui só eu que você estava sentiu isso também, né? Muito bom. Ah, aliás, encontrei várias pessoas na conferência que sempre assistem o IPP-TV, o Manhã IPP, né? Que estão aí de longe, e eu tenho uma vontade muito forte no meu coração de poder encontrar você que está do outro lado, abraçar, né? E nessa conferência eu pude realizar essa vontade, esse sonho, graças a Deus, de abraçar algumas pessoas com muito amor e carinho, que Deus realizou, né? De encontrar na conferência. E falando em conferência, vamos então ver esse Stories que edifica, que foi um pouquinho só do que foi essa conferência.
Meu Deus, só de lembrar foi bom demais. Inclusive a Delva está aqui comentando, bom dia Lídia, convidada ainda na Bahia a assistir todas e foi uma bênção essa conferência. Foi mesmo, arrepia até de lembrar aqui, de ver aí, né, relembrar esses momentos pregadores aí. Muito bom, muito bom. Vai deixando seu comentário aí também, de onde você está falando, que daqui a pouco eu já leio eles. Eu quero agora falar que tem notícias também, aqui um pouquinho de notícias, que é uma degustação do Notícias do Bem, que depois do Manhã EPP começa aqui com o Roberto e a Tainá, né? E a gente sempre traz uma degustação para você. Aliás, hoje tem mais informações, mais cobertura completa, né? De como foi a conferência depois do Notícias do Bem. Enquanto isso, a gente passa uma notícia aqui para você ficar por dentro de algumas novidades. Para comemorar o Dia Internacional da Doação de Livros, na próxima segunda-feira, o metrô de São Paulo vai lançar a campanha Estante do Metrô. O projeto incentiva a leitura de livros esquecidos por passageiros. Parte deles são do setor de achados e perdidos, que cedeu materiais que não foram buscados pelos donos em até 60 dias. O Dia Internacional da Doação de Livros está chegando e, para incentivar o hábito da leitura, o governo do estado de São Paulo, em parceria com as linhas de metrô Tatuapé e Marechal Deodoro, lançaram a iniciativa Achados na Leitura. Estantes de livros foram distribuídas nas estações e as pessoas podem doar ou tomar livros emprestados. O coordenador de cuidados com os passageiros explica como funciona o programa. O objetivo do Achados na Leitura é devolver para o nosso passageiro aqueles livros que são perdidos dentro do metrô de São Paulo. Dia 14 de fevereiro é o Dia Internacional da Doação de Livros. E o metrô, junto com o governo do estado, escolheu essa data para reativar a distribuição de livros nas nossas estantes. Um programa que o metrô já mantém há algum tempo e que estava suspenso com a carga de livros. Então estão todos convidados a visitar as nossas estantes, que ficam hoje uma na estação Tatuapé, próximo à linha de bloqueios, e outra na estação Marechal Deodoro, onde as pessoas podem retirar livros e também colocar livros. A campanha já foi realizada em outros anos e é elogiada por passageiros. Para Aguinaldo, a ação é de muita relevância para quem passa pelo metrô e deseja parar para desacelerar e fazer uma leitura reflexiva. Uma atividade que foi resgatada, o governo já havia feito isso uns anos atrás, junto com a prefeitura, retomaram. É fundamental, dentro do metrô, que é um lugar onde as pessoas estão muito ligadas a celular, então você para fazer uma leitura mais atenta, mais reflexiva, é fundamental. Muito bom, né? Olha só, para quem puder também deixar passar ali, deixar um livrinho também é uma dica, né? Vamos lá, então, gente, essa notícia do bem, né? Só para você ter uma provinha do que é o Notícias do Bem, que começa logo depois do Manhã IPP. Muitas pessoas assistindo e hoje tem cobertura da conferência, vai ser legal rever e relembrar de algumas mensagens que foram passadas, entrevista com os nossos preletores. Foi demais. Então, depois do Manhã IPP, continua ligadinho aí que tem Notícias do Bem. E agora eu vou conversar com a Rejane Carlotto. Ela é cabeleireira formada pelo SENAC, casada com Paulo Carlotto, funcionário público que está em memória, né? E eles sonhavam em ter filhos no início do casamento, mas aprouve Deus que o primeiro filho deles nascesse em 2002 e o batizaram de Pedro Paulo. Foi uma festa para toda a igreja. Eles oraram para que Deus lhe desse uma filha. E em 2004 nasceu a Ana Laura. E quando o Pedrinho tinha 4 anos, eles receberam um diagnóstico que mudaria as suas vidas. Ele foi diagnosticado com autismo e foi então que eles entraram como em uma estrada desconhecida. Aprenderam a viver pela fé e a entender a vontade de Deus para eles e seus filhos dia após dia. O marido da Rejane faleceu em 10 de dezembro de 2013 e ela e Ana Laura seguiram o caminho do milagre com o Pedro Paulo, que hoje tem 19 anos. E eu vou conversar com a Rejane, ter esse privilégio de conversar com essa mulher de Deus
que já edificou minha vida de conversar antes com ela para combinar esse programa. E agora eu vou compartilhar com você esse momento muito bom desse testemunho de vida que já falou muito e vai falar aos nossos corações. Bom dia, Rejane. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar aqui compartilhando o que Deus tem feito de grandioso na sua vida. Bom dia, Lídia. Bom dia a todo o pessoal que está em casa, o pessoal que está assistindo da internet. É um prazer e uma alegria estar aqui, poder compartilhar da minha jornada como mãe do Pedro e mãe da Laura, aí tendo a oportunidade pelo Senhor de viver essas duas situações, né? A famosa mãe típica e a mãe atípica. Vivendo os dois lados dessa situação, poder então partilhar, né, com vocês a parte normal e a parte espiritual, que para mim eu considero mais importante. Ô, Rejane, um pouquinho do seu comentário, como bom dia, obrigada, agora pertinho, Obrigada, né? Acompanhando assim um pouco da sua história, a gente pode ver que com Deus a gente sempre pode mais do que a gente supõe que a gente pode conseguir, né? Sem dúvida nenhuma. É muito forte isso. E você falou um detalhe que eu não tinha me ligado. Mãe atípica e típica ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Que impressionante. Ô, Rejane, eu quero começar falando com você qual a importância da gente falar desse tema para as pessoas, porque tem gente que nem tem casos que não são atípicos, mas eu queria que você falasse a importância da gente falar sobre isso. Porque, na verdade, assim, seja na área da educação, na convivência no geral, para quem é mãe e para quem é parte dessa família dessa mãe. Porque no que eu vi, no que eu convivi e convivo até hoje, muitas vezes a mãe ficar solitária. Uhum. A família, os pais dessa criança ficar solitário nessa caminhada. As pessoas alegam que não sabem lidar e muitas vezes as portas se fecham. No meu caso, por exemplo, eu tive o Pedro e tive a Ana. Uhum. Eu vi as portas abertas para a Ana e as portas fechadas para o Pedro. Nossa. Então, existiam aí duas dificuldades, né? A minha caminhada não foi tão solitária com Pedro com relação à família, porque a família abraçou em amor. Já a parte do tratamento, a parte das descobertas, essa eu tive que caminhar sozinha. Sozinha não, com o Senhor, né? Sempre com Deus. Então, como eu conversei com você antes, quando eu me casei, o meu desejo era de ser mãe, o desejo do Paulo também. Eu tinha 28, com 30 anos eu já queria ser mãe. Paulo já tinha 37. Então, o nosso desejo era formar a família logo, como todo bom cristão, né? A gente já quer multiplicar. E o Senhor nos fez esperar. E nós oramos, e os amigos mais próximos também. Então, quando o Pedro nasceu, foi uma alegria na comunidade onde vivíamos e congregávamos. E era uma criança linda, é um rapaz lindo hoje, era um bebê Johnson lindo. E, na época, eu não sei se tanta paixão, tanto amor, eu não enxergava nada de errado com meu filho. Olha. E quando chegou na idade escolar, e é sempre na idade escolar, na famosa período de creche para algumas mães, para mim, eu estava colocando ele na escolinha. Ele tinha por volta de 4 anos. Os primeiros meses, normal, mas logo a escola chamou. Falou, tem alguma coisa errada com seu filho. E aí eu fui procurar o neuro. E aí você vai procurando outros médicos. E eles não se entendem entre si. E na minha ânsia por descobrir o que tinha de errado, que tanto falava, que eu não via nada de errado. Você vê, naquela época, o Pedro não dormia. O Pedro passava 3 noites sem dormir. Ele ficava assim virado. E eu achava que ele era uma criança agitada. Uhum. E ele virava assim noites. E ele não dormia, ele tinha um pequeno desmaio. Sabe quando dorme, aí descansa, mas descansa muito rápido. Ali podia ser 2, 3 horas, depois ele já acordava. Mas para mim, eu achava tudo aquilo normal. Meu filho era lindo, era perfeito, era presente de Deus, era promessa de Deus. E eu não via nada de errado. E eu já tinha tido a Ana, porque o Pedro tinha 1 ano e 8 meses quando a Ana nasceu. E eu orei tanto para ter o Pedro, e a Ana, eu e meu esposo oramos uma vez só. Uhum. E ele orava para Deus dar uma menina, e Deus logo atendeu o desejo do coração dele. Nasceu aquela bebê linda também. E eu tinha a Ana, e eu não via diferença de um para o outro. Uhum. Mesmo a Ana começando a falar com o humano, as mães nunca percebem. E naquela minha ânsia por descoberta, para calar a boca dos professores, eu procurei um dos melhores especialistas que tinha.
E fui no consultório desse doutor. E lá, sentada diante dele, eu passei pelo pior trauma da minha vida. Porque você sentada ali diante daquele especialista, você vê na fala dele tudo desmoronar diante de você. Você vê as paredes do consultório caindo, você vê o chão se abrindo e você vê os teus sonhos todos sendo matados, destruídos. Porque ele vira para você e fala, olha, mãe, seu filho, ele provavelmente não vai falar, provavelmente você vê que ele anda, é surpreendente que ele já tenha saído das fraldas, mas provavelmente ele não vai falar, provavelmente ele não vai interagir com você, ele não vai expressar amor por você e não vai, pela inteligência dele que ele demonstra, ele vai ter um desenvolvimento assim pro Asperger. Mas tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que tudo que ele for fazer, ele vai fazer o melhor que todos. O lado ruim é que ele não vai ter sentimentos, não vai expressar sentimento. E esse tipo de pessoa é de difícil convívio, tipo assim, as pessoas esperam sempre algo do outro, né? Amor, atenção. E o autista, segundo o médico, ele não demonstraria isso. Seria uma pessoa fria, um ser humano frio. Só que ele não falou autista de imediato. Aí eu falei, mas o que meu filho tem? Aí ele falou, seu filho é autista. Foi a primeira vez que eu tinha ouvido aquela palavra diante de mim. Porque nem o meu sobrinho, porque eu tenho 3 casos na família, nem o meu sobrinho mais velho, foi dito nada. Porque naquele tempo não se falava, não tinha nem nome. A doença não tinha nem nome. Tanto que esse meu sobrinho hoje tem quase 30 anos. E ele não teve tratamento nenhum. Ele é totalmente sequelado. E quando eu olhei aquele nome, eu falei, meu Deus, do que ele está falando? Isso há 19 anos atrás. Não, isso há 15 anos atrás. É verdade. Ele tinha 4 anos, tinha com 4 anos e meio. E eu aguardava o momento em que o Pedro falasse. Até aquele momento. Mas eu não conseguia ouvir nada mais, além daquilo que ele falou, que meu filho não falaria e não expressaria amor por mim, nem pelo pai. Aí, aquele médico falou, olhando nos meus olhos, por exemplo, se amanhã ou depois você morrer, ou se você for embora e nunca mais voltar, e alguém disser para o Pedro, a sua mãe foi embora, a única coisa que ele vai perguntar, se questionar, é quem vai cuidar de mim daqui por diante. Nossa. Eu falei, não é possível, meu Deus. A única coisa que vinha no meu coração é o filho que eu orei, o filho que o Senhor me deu, o filho da promessa. Como que é isso? A gente já passa a responsabilidade para Deus ali. E ali eu saí dali. Naquele primeiro momento, aí eu queria desmentir o médico. Não é possível, né? E eu ficava, mas por que comigo? Por que comigo? Por que comigo? Porque eu, Lídia, desculpe, era aquela mulher de oração, que orava, que motivava as outras a orar, que louvava a Deus no altar. Então, com a Rejane não podia. Ela era uma serva do Senhor completa. Quem olhava era o pacote completo, pacote master. Orava, adorava, aconselhava as outras. Como é que aconteceu aquilo com ela? Então, eu precisava ter resposta para mim e para os outros. E ali foi um tempo de luto, de pranto e de choro e de uma culpa que eu queria atribuir a Deus. Como Deus fez isso comigo. E foram uns meses assim. Como uma boa serva do Senhor, nascida no Evangelho, eu falei, não é possível. Eu não posso ficar de mal de Deus, senão eu vou morrer. Porque não existe vida fora da presença de Deus. E quando você é filha, você não consegue viver longe do Pai. Aí ali eu falei, mudei minha oração. Um dia eu falei, meu Deus, se o Senhor me deu, eu não vou te perguntar mais por que o Senhor fez comigo isso, mas para que o Senhor fez. Amém. E eu olhava meu filhinho e eu falava no meu coração, então a partir de hoje eu vou fazer tudo para que o meu filho alcance o máximo do potencial que Deus tem para ele. Amém. E ali eu comecei procurar os médicos, outro médico, né, que não fosse aquele tão insensível, tão caro. E fui buscar, então, o que tinha de melhor, entender esse transtorno e procurar saídas. Mas ali também muito em Deus, dirigida pelo Espírito Santo, porque ali eu fui como Moisés, né? Se a tua glória não for comigo, eu também não vou. Eu preciso que a tua glória vai comigo aonde eu for.
E ali eu tive a presença do Espírito Santo, a presença de Deus para onde eu ia, cada consultório, cada coisa que os médicos falavam. Eu chegava em casa, eu pesquisava, cada nome diferente, e ali eu fui me atentando. Mas de tudo que os médicos falavam, eu sempre dizia, eu vou respeitar porque ele estudou para isso. Mas, contudo, a última palavra vai ser de Deus. Sempre, em toda situação. A última palavra é de Deus. Nós estamos falando aqui de crianças atípicas. E isso é uma atenção que eu peço ao pai e à mãe. Não desista diante de um diagnóstico. Isso. Porque a última palavra é de Deus. Não desista. E eu estendo essa mensagem até para aqueles que estão com outros tipos de diagnóstico, às vezes de uma enfermidade, às vezes você tem um filho, um amor da tua vida, que está com diagnóstico, que ali o médico falou, não tem jeito. Tudo bem que ele está falando isso, mas o que Deus tem para essa situação? Nós precisamos crer no milagre. Amém. Nós precisamos crer no poder da fé. A pessoa fala, mas eu não tenho fé nesse momento, a minha fé acabou. Deus colocou uma porção de fé no coração de cada um. Mas existem momentos, Lídia, que nós temos que buscar a fé do próprio coração de Deus para ativar a fé do nosso coração. Boa. E naquela situação de desespero, que é filho, eu precisei muitas vezes buscar por isso. E às vezes eu, aos poucos, fui percebendo por que Deus tinha me colocado naquela situação. Eu entrava naqueles consultórios. E aos poucos, né? Aos poucos. São doses homeopáticas que ele vai mostrando assim. E era impressionante que cada consultório que eu entrava, os mais sensíveis falavam assim, não, seu filho não tem autismo, não. Porque o autista é assim, 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 tem essa e aquela situação. E eu olhava, voltava para casa e falava, meu Deus, mas... E aí, estudando na internet, com a graça de Deus, eu descobri que o autismo não, é um estereótipo muito maior, é um leque muito maior. São várias situações, acho que 12. E o Pedro se encaixava em uma delas, que era considerada a mais leve. É a mais perigosa, porque passa desapercebida em muitas situações. E quanto mais tratamento ele teve, quanto mais eu me empenhei, mais as qualidades foram surgindo, foram saindo. Quando ele era pequeno, ele tinha um estereotipo muito forte. Por isso os médicos diziam que ele não ia desenvolver nada. Se eu tivesse ouvido e desmaiado e ficado paralisada diante dessa situação, hoje talvez ele não fizesse nada mesmo. Mas como eu tenho um Deus poderoso e fui uma filha obediente, e criei no Senhor, fui firme para frente, não aceitando os nãos. Por isso hoje eu olho para o meu filho e eu vejo, chegamos lá. Porque naquele momento que eu descobri que existia vários estereótipos ali, e o Pedro se encaixava em um dele, eu falei, eu vou buscar que seja o menos possível. Amém. Eu vou buscar puxar dele o máximo que eu puder com a graça de Deus. E ali eu fui crendo no Senhor e fui orando. Aí eu falava, Senhor, dá um sinal do teu poder para mim. Dá um sinal para ver se eu estou indo no caminho certo. E eu falei, eu estou muito parada na casa do Senhor, eu vou voltar a fazer as coisas que eu fazia, eu vou voltar a orar, vou voltar a juntar o grupo das irmãs na minha casa, orando, vou buscar fazer junto com o Pedro. E ali eu contei com a ajuda das pastoras mais próximas que caminhavam comigo, das irmãs que caminhavam comigo, antes da chegada do Pedro, que voltaram a caminhar comigo e entender, e falou, não, vamos continuar junto, vamos continuar orando. E ali, não que eu esqueci da situação, mas no final de semana eu colocava o Pedro, colocava a Ana embaixo do braço, e a gente ia para a igreja, fazia tudo que tinha que fazer. E a gente tinha encontros anuais de irmãs, e fazia aquele congresso feminino, onde as mulheres faziam tudo que precisava ser feito na casa de Deus. E naquele congresso eu fui com tanta alegria, fiz tudo que tinha que ser feito ali, já estava com o coração cheio da graça de Deus. E eu fui para casa naquela manhã, e toda segunda-feira, nós como mãe, a gente tem aquela rotina de cuidar das coisas do filho. Eu tinha um espaço aberto, muito gostoso, onde tinha todos os brinquedos deles lá para eles brincarem, os dois. E a Ana falava tudo, o Pedro não falava nada. E aí eu estava lavando os brinquedos deles lá, e eles estavam, falei para eles, vocês ficam aqui embaixo, na sala de baixo, a mamãe vai limpar o espaço de vocês, pendurar os brinquedos para secar, depois eu chamo vocês para subir. Mas isso eu falava, porque eu sabia que a Ana era muito inteligente, até hoje. E ela falou, tá bom, mãe, eu fico. E ela ainda falava, eu cuido do Pedro. E aí eu subi, comecei a fazer a faxina lá em cima. Eu comecei a lavar tudo, pendurar brinquedo, pendurar as coisas que eram de escorrer a água.
Aí depois de uns 10 minutinhos eu escutei uma voz falar, mamãe, posso subir? E eu ouvi a voz, era idêntica da Ana. Aí eu falava assim, não, Ana, você não pode subir que eu não terminei. E aí continuei lavando, secando, correndo com o rodo, porque eu já vi que tinha uma ansiedade no coração dela. Aí depois de uns 2 minutos eu ouvi de novo, mas mamãe, eu posso subir? Aí eu falava, não, filha, ainda não terminei. Ana Laura, você está ansiosa. Aí ela, mamãe, eu posso subir? Aí eu fui, coloquei a cabeça na escada e falei, Ana Laura, já te falei, a mamãe ainda não terminou. Aí ela falou, não é eu que estou falando, mamãe, é o Pedro. Havia uma instrução da fono que falava assim, ó, se um dia ele falar qualquer palavra, vocês não ficam gritando, fazendo festa, senão nunca mais ele vai falar. Nossa. Ele vai achar que fez alguma coisa errada. Aí ela falou bem baixinho, não é eu que estou falando, mamãe, é o Pedro. Aí naquele momento, eu falei, meu Deus, Deus me deu o sinal que eu queria. Então foi assim um sinal de Deus, porque eu queria, era o meu sonho realizado ali. Depois da chegada do Pedro, era o meu sonho, era ver ele me chamar de mãe. E ele falava igual a Ana, a voz era idêntica. Nossa. E ele falou, mamãe, eu posso subir aí? E eu achei que era a Ana, né? Falei, Ana. Aí ela falou, não, mamãe, não é eu, é o Pedro. Ela com aquele cabelinho todo cachadinho, ela levantou a cabeça, balançando o cachinho. Aí eu falei, é o Pedro. Aí eu desci, correndo lá para baixo. Falei, filho, o que você quer? Eu quero brincar. E ele falava assim, com aquela voz assim de criança, mas o mesmo tom que a Ana, o mesmo timbre, o mesmo jeitinho. E ali o Senhor deu o sinal dele, de que ele estava no negócio, de que os olhos dele estavam sobre Pedro, estavam sobre a minha casa, estavam sobre a minha vida. Quando o pai dele chegou, foi aquela alegria, o pai dele falava sempre, eu te falo, amor, nosso filho vai surpreender muita gente, muitas pessoas, muita gente ainda, eu sou professor, eu te falo isso. Ele era professor na rede pública também, além de trabalhar como bancário no Banco do Brasil. E ali, a partir dali, eu criei que Deus ia me dar graça em tudo que eu fosse fazer. Que o futuro do Pedro estava na palma da mão de Deus. Ai, glória a Deus. E que a mim bastava entender o que Ele tinha para a nossa vida. E dali em diante eu comecei a focar no que Deus queria, cada lugar que a gente chegava. Nossa, e a gente, lindo isso. Na Escola Paulista de Medicina, eu não sei hoje, mas naquela época tinha um trabalho de genética feita nas ONG, que era agregada lá. Tinha uma ONG muito perto da Escola Paulista, e eu ia nessa ONG, chegava ali de madrugada, porque eles estavam fazendo uma espécie de genoma do Pedro. Fui lá, ali várias vezes com ele, e encontrava muitos casos. Ali não era autismo, era vários casos. Era criança que não tinha crescimento, era bem pequenininha, e você, conversando com a mãe, já tinha 15 anos, e a criança estava no colo. Tinha várias situações que não tinham cabelo, várias situações. E eu estava ali com o Pedro, lindo, sentado, e as mães falavam, mas o que você está fazendo aqui com essa criança? Aí eu falava, pois é, foi encaminhado para cá, está fazendo genoma, ele tem diagnóstico X. E ali a pessoa falava assim, então, mas você vê o estado do meu? E a pessoa começava a abrir o coração, começava a falar. E eu começava a falar de Jesus, porque eu nunca apresentei uma religião, mas eu sempre apresentava o Senhor Jesus. Amém. E eu falava, você crê em Deus, você crê em Jesus? E ali eu ia falando do amor de Deus, da graça de Deus, e falando do que Deus tinha feito na minha vida, que eu tinha nascido no Evangelho, e que tinha tido Pedro, e que aquilo não enfraqueceu a minha fé, e ia vivendo, falando dos pequenos milagres que a gente estava vivendo. E a pessoa já saía dali com outro coração, com outro ânimo, sabe? Já trocava telefone. E eu via assim, que havia um porquê do Pedro ter nascido daquela forma. E eu fui traçando esse caminho do milagre. E na cidade que eu estava, mesmo sendo lei, as escolas fechavam as portas para o Pedro. E eu falei, não tem importância. Se as pessoas diziam assim, as escolas diziam assim, se você quer colocar o seu filho aqui porque a lei determina, a gente recebe, só que não vai ser feito nada por ele. Nossa. Aí eu dizia assim para o meu esposo, existe uma escola no coração de Deus que está preparada para receber meu filho. Glória a Deus, amém. E aí eu encontrei uma escola que recebeu o meu filho, uma escola caríssima, e eu não tinha dinheiro para aquela escola. Olha só. Mas Deus preparou uma bolsa. Olha. E ele entrou naquela escola, e mesmo ali, o Pedro aprendeu a ler, e a escola sempre dando o melhor, mas falava assim, a gente não sabe quando é que ele vai aprender, se ele vai aprender. E nos meus caminhos para a escola, que era ali no Butantã, e eu morando em Osasco, eu fazia toda a autonomista com ele, indo e vindo, aquele trânsito, e eu ia louvando a Deus, e eu ia ouvindo testemunhos no rádio. Aí, um determinado dia, ele leu a traseira de um carro no vidro,
algo que está escrito. Aí eu falei, nossa, a minha filha falou, Pedro leu, mãe. O Pedro leu. Ficamos naquela alegria que ele leu uma palavra. E dali para frente eu comecei com muito tato, conversando com ele, percebi que ele estava lendo. Ali ele tinha 12 anos de idade. Meu Deus. O pai dele já tinha partido e não tinha visto essa oportunidade de ver. O pai dele, como professor, ia se alegrar muito. E eu via se cumprindo assim toda a palavra profética que o meu esposo proferia sobre a vida do filho. E isso é muito importante. Conforme os médicos vai falando que o seu filho não vai fortalecer nisso e naquilo, nós como pais deveremos sempre profetizar sobre a vida dos nossos filhos aquilo que a palavra de Deus diz. Amém. Né? Nós temos aquilo que a Bíblia diz que nós temos e nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Quando nós geramos o nosso filho no nosso ventre, muito antes dele entrar no nosso ventre, ele já estava sendo gerado no coração de Deus. Existe um plano perfeito no coração de Deus, que ele vai viver aqui na terra através do teu filho, seja ele como for. Ele pode ser atípico no sentido de ser autista, de ser síndrome de Down, de ter qualquer um outro problema, paralisia cerebral, não importa. Deus tem um plano perfeito para viver através da vida dele na terra, seja como um testemunho vivo, seja por um milagre, ou seja para a glória dele. Você ou eu, como mãe, devemos estar ali como suporte, porque nós vamos ser parte desse testemunho. Talvez o Pedro não fosse ser o garoto que ele é hoje, mas aprove Deus que ele fosse, para que hoje ele fosse testemunho na casa do Senhor. Porque os médicos diziam que o meu filho não ia amar outras pessoas, não ia ter sentimento. E o Pedro hoje é conhecido como um dos meninos mais amorosos e paciente que tem. No dia do batismo do Pedro, eu lembro que no dia que nós estávamos tendo o encontro do GEPANDA, que eu faço parte do GEPANDA, junto com todas as irmãs da IPP, que é algo que Deus colocou no coração do nosso reverendo, e é uma alegria, porque se não fosse isso, eu estaria na IPP com certeza, mas isso é um suporte muito grande para as mães que têm os filhos pequenos, e é uma alegria, porque é uma semente que Deus está plantando ali, que vai com certeza crescer para outras igrejas, para outros lugares, é um exemplo. E ele falou para nós, né, a questão do abraço. A maior alegria dele seria poder dar um abraço sem máscara, sem nada. E no dia em que o Pedro se batizou, a informação que nós tivemos na igreja, que ele deu para nós, os que estavam sendo batizados, os que estavam sendo apresentados, naquele momento se tornando membro. Ele falou, pessoal, eu não vou poder abraçar, não vou poder fazer foto, porque é muita gente que está chegando hoje. Então, vamos fazer todo o processo e, quando acabar o culto, a gente faz isso. Mas o Pedro, ele não quis saber. Na hora que chegou a vez dele, ele foi lá e eu fiquei bem constrangida na hora. Na hora que o pastor terminou de fazer o batismo nele, ele olhou para a cara do pastor com tanto amor e abraçou o pastor. E na hora o pastor recebeu aquele toque como um abraço do Espírito Santo. E na hora me veio a lembrança de que o pastor falou, tudo que eu queria era um abraço gostoso, sem máscara, sem nada, porque a gente tem que estar com tanta necessidade de abraço. Então, quem vê aquela entrevista, aquela mesa de conversa que a gente teve, vai ver e vai ligar a cena. Foi um presente de Deus para ele e, de repente, foi para toda a igreja. Então, aquela cena de amor, para os médicos não seria possível, Lídia. Aquilo não existiria para a medicina quando o laudo do Pedro saiu, quando o diagnóstico do Pedro saiu. Então, todas as pessoas que lidam com o Pedro, em todos os lugares que a gente vai, falam, nossa, seu filho é um amor, seu filho é maravilhoso. Então, aprendeu a ler, o Pedro começou a falar, e o fato dele falar assim foi um milagre. Nossa. E hoje ele aprendeu, desenvolveu a questão de cantar. Ele pegou amor por cantar. Até antes de chegar na IPP, ele não cantava. Ele não tinha esse desejo por cantar. Aí nós começamos uma live em família, porque minha família, nós somos em 5 irmãs e espalhada. Umas moram no interior e 2 moram aqui comigo, aqui conosco em São Paulo, mas em cidades diferentes. E vamos fazer uma live para a gente ter um tempo de comunhão, orar uma pelas outras, vamos. E ali começou, vou cantar um hino da harpa. Aí o Pedro falou, vou cantar tal louvor que canta na igreja. Ele começou a cantar.
Aí hoje eu olho meu filho cantando. Nossa. E quando a gente está num carro, indo para qualquer lugar, porque em todo canto eu levo ele comigo, eu vou colocando as músicas e ele vai cantando comigo. Aí ele falou para mim, mamãe, o pastor Arivaldo falou que é para mim entrar no coral de jovens. Aí eu falei, tá bom, querido, você vai entrar sim no coral de jovens, pode deixar que eu vou te colocar. Aí eu falei, nossa, até isso hoje. Quem não falava, quem diziam que ele não ia falar, hoje ele até quer cantar no coral, hoje ele canta comigo e memoriza os louvores todos. Ele já tem o tempo, porque como músico ele toca a bateria, então como músico ele já canta no tempo certinho. Então é uma alegria para a gente olhar e falar assim, nossa, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao meu coração o que Deus tinha separado para o meu filho. Talvez eu tivesse sido rebelde, não tivesse aceitado, tivesse questionado Deus e não tivesse vivido todo esse milagre que Deus tinha para nós fazer. Porque, para viver através de nós e fazer a obra da maneira que tínhamos que fazer. Porque a pessoa, quando ela se coloca na posição de rejeição, de rejeitar o que Deus separou para ela, ela perde a oportunidade de crescer na fé, de crescer na graça, de crescer como pessoa. E de viver milagres. E de viver milagre, muitas vezes de viver milagres. Porque o milagre, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, né? E eu vim aqui essa manhã, porque a palavra de Deus diz que nós não devemos deixar de falar o que vimos e ouvimos da parte do nosso Deus. É verdade. E eu fui além, eu vivi essas coisas, essas questões todas. E hoje nós estamos numa igreja, graças a Deus, com esse trabalho de acolhimento de mães atípicas. E é um tempo tão difícil que o Brasil e o mundo têm vivido, depois de 2 anos de tanto afastamento, de tanta luta, de tantas percas. E eu queria dizer para que todas as pessoas que estão nos ouvindo, que tenham um olhar para a mãe dita atípica, porque até um pouco tempo atrás se chamava de mãe de filhos especiais, de especiais nós não temos nada, e nem os nossos filhos, né? Eu acho que todos são especiais, todos os filhos são especiais para suas mães, a Ana Laura é muito especial para mim, e eu acho que a palavra atípica é a mais correta mesmo, porque eles são atípicos, né? Especiais todos os filhos são, e o olhar que todos devem ter é esse mesmo, de acolhimento, de saber que o lugar deles é no nosso lado, né? Seja da melhor maneira possível, porque às vezes eu via, não acontecia com meu filho, mas acontecia com outras crianças atípicas, de estar numa festa ou estar num playground, todas as crianças brincando, e quando chegava aquela criança, todas paravam, ou por não saber o que queria, ou como faria com essa criança, ou porque não queria mesmo estar com aquela criança. E hoje em dia a gente vê que já existe um olhar de receber essa criança, de acolher essa criança, devido a toda essa motivação pelas redes sociais e tudo, né? E nós da igreja devemos motivar isso ainda mais. É verdade. Com a igreja exercitar esse amor, de receber, de acolher, porque nós somos muito. A igreja hoje é uma porcentagem muito grande na sociedade. E uma vez o povo treinado, preparado, equipado para exalar esse amor, por onde nós formos, nós vamos levar esse amor além. Né? Esse amor é maior de Deus, de incentivo, de motivação, de acolhimento a essas mães e a esses filhos. Entender que não é castigo esses filhos que Deus deu, mas é projeto de Deus. Aquilo que as mães muitas vezes falam assim, mas por que comigo? Mas por que comigo? Como se fosse um castigo. E não é castigo, é projeto. É tratamento de Deus para a nossa vida, porque Ele viu em nós fé e capacitação para viver esse projeto que Ele separou para nós vivermos. Não deu nada errado. Às vezes a pessoa fala assim, mas o que deu de errado? Não, Deus não errou nada. Deus está tratando nos detalhes. Deus é detalhe, Ele cuida dos detalhes, Deus nunca erra. Ele trata nos detalhes. E hoje, quando eu olho para o Pedro, eu vejo como Deus é detalhista, né? Meu esposo faleceu e o meu filho é a cópia exata do pai. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, seu filho parece com você, só no branco do olho. Aí eu falo, nem isso, porque o olho dele é verde, então nem isso. Então, na verdade, eu olho para o meu filho, tenho uma lembrança muito forte do pai. Ele é tão parecido com o pai dele e extremamente amoroso, oh, meu Deus, companheiro. Olha.
E às vezes a pessoa fala assim, você se preocupa a hora que você partir, quem vai cuidar do Pedro, quem vai ficar com ele? Aí eu falei, não me preocupo, porque o Deus que cuidou de mim e do Pedro até aqui, Ele sabe quem vai primeiro e o que Ele vai prover para aquele que ficar. Porque o Pedro é o atípico e eu sou a mãe. Então, assim, se o Pedro se for, quem vai cuidar de mim? Nós estamos aí na mesma base, na mesma fonte. Então, confiar no Senhor e ter fé. Sempre a fé vai permear a vida do cristão e do não cristão. Porque se confiar em Deus é sempre a chave da vitória. E hoje, no momento que nós vivemos, até pessoas que não tinham fé, que não criam em nada, passou a ter, passou a crer. Ninguém pode mais caminhar sozinho com o coração vazio. Então, aquele que está no Senhor, ativa a fé para qualquer situação que estiver vivendo. É verdade. Aí, Rejane, é tão gostoso de ouvir as coisas que Deus faz. Eu estou aqui junto com os meus colegas, parceiros, telespectadores aqui falando, que testemunho, glória a Deus. O Silas falou, passa fé para nós. A Maria Lúcia falou, louvado seja o nome do Senhor, que testemunho lindo, Deus é maravilhoso. Amém. A Débora falou, graças a Deus, hoje em dia o diagnóstico pode ser feito mais rápido, o pediatra já orienta, encaminho para avaliação com especialistas, mas eu quero, além desses comentários muito legais de vocês, mostrar um vídeo do Pedro para vocês, que quando eu recebi, depois de saber tudo, foi muito gostoso de ver o vídeo dele cantando. Vamos assistir juntos o vídeo dele? Nem lembro qual foi. Vamos lá. O Feliz Natal para todos, o Feliz Natal para todos, o Feliz Natal para todos e o Ano Novo também. Alegria e paz para todos vocês, um Natal para todos. E bom Ano Novo também. Feliz Natal para todos, um bom, feliz Ano Novo para todos vocês, um feliz 2022. Beijo, tchau. Meu Deus, quem vê... Ele fez esse vídeo para colocar nos grupos dos amigos e da família, foi do começo, primeiro dia do ano. Meu Deus do céu, mas quem vê esse menino não diz que é aquele diagnóstico que você recebeu lá atrás, né? Que Deus maravilhoso. E a importância de não desanimar, né, Rejane? Eu vejo isso muito como você falou. Eu tenho um Deus que é possível e eu vou fazer de tudo, porque muitas mães pararam, isso me chamou a atenção quando você encontrou lá, de desanimar, né? Isso, por que você acha que acontece, assim, quer dizer, eu fiz essa pergunta quase sabendo, né? Quando a gente só consegue ir para frente, seja qual for a situação. A gente pode estar ser típicos, né? A gente só consegue ir para frente com Deus. Com Deus. Se Ele tirasse aqui o sopro da graça dele, né? Você vê a graça comum também. Se tirasse aqui, a gente não teria capacidade de chegar aqui e falar, de respirar, de ficar em pé. O universo é conduzido por Ele, né? Durante todo momento da minha vida, até nesses últimos 2 anos que nós passamos, o mundo passou esse susto, eu sempre pensei, o que está fazendo, o que está pensando ou sentindo as pessoas que não têm Jesus? Eu também. Eu tive a graça de nascer no Evangelho. Nossa, é verdade. Jesus faz toda a diferença na nossa vida. Nossa. Daí a pressa de falar de Jesus. É. Porque quando nós temos Jesus, nós temos a quem recorrer. É verdade. Num momento como esse, que você recebe um diagnóstico desse, é desesperador. Quando meu esposo morreu, era uma manhã qualquer como essa aqui. Eu fui levar minha filha na escola, no colégio. Quando eu voltei, ele estava se sentindo mal. Aí ele me confessou que já estava assim desde a madrugada, insistindo para não ir ao médico. Aí eu insisti para ele ir, levei ele ao médico, eu e o Pedrinho. Aí eu falei para ele, enquanto você entra lá para adiantar a ficha, eu estaciono o carro. Quando eu terminei de estacionar o carro, que eu entrei dentro do hospital, eu falei, passou um senhor aqui para fazer a ficha. Ela falou, o que parece com um menino. Ele acabou de subir, ele passou mal aqui e levaram ele. Quando eu subi para saber, falou, já entrou no centro cirúrgico. Na observação para preparar para a cirurgia, e ali naquela cirurgia fizeram uma angioplastia que não deu certo.
Aí me mandaram para um outro, fiquei esperando na saída. Na saída, quando ele saiu, o Pedrinho parecia que sentia, né? Na hora que a porta saiu, ele falou, é o papai. Quando ele correu para lá, ele tinha 11 anos de idade. Ele falou, papai, o que você está fazendo aqui? Que você vai ficar aqui de novo nesse hotel? Porque ele chamava de hotel, porque fica esses apartamentos, a pessoa fica sozinha, por causa do plano de saúde, não fica na área do hospital, fica num quarto separado. Aí ele falou assim, ele deu risada e falou, papai vai ficar de novo aqui nesse hotel. Você cuida da sua mãe? Ele falou, cuido. Você cuida da sua irmã? Cuido. Então, papai volta logo. E aí o médico ficou assim, olhando, e levou. Aí ele falou, olha, você volta mais tarde, porque vamos chamar um outro cirurgião, porque esse que a gente fez não deu certo, e você volta às 3 horas para conversar com ele. Eu falei, tá bom. Eu corri, peguei minha filha no hospital e voltei no colégio e voltei para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, houve uma correria ali, aí fecharam tudo as portas e suspenderam a visita. Tinha algumas pessoas comigo. Uma moça ficou. Aí depois me chamaram, ela falou assim, eu fico com seus filhos, pode entrar. Quando eu entrei, Lídia, eles deram uma queima-roupa à notícia de que meu esposo tinha falecido. E que toda aquela correria era por causa dos infartos que ele estava tendo, das paradas que ele estava tendo. Eu fiquei sem saber. E mais uma vez, entra Deus em cena. Entra o Espírito Santo em cena. Porque eu falei, como que uma pessoa está do seu lado, de manhã, e 3 horas da tarde não está mais? E na hora que aquela porta abre e fecha, meus filhos me veem ali naquele desespero. E eu saí, eu não tinha como contar para minha filha que era tão apegada ao pai, que o pai não estaria mais. Então, naquele outro momento, que foi uma outra ruptura na minha vida, tão terrível, eu tive que sobreviver sem o meu esposo, recomeçar das cinzas. Meu pai não pôde cuidar de mim, minhas irmãs não pôde, que a minha família é quebrada, uma parte mora para lá, outra parte mora para cá, e a minha única irmã que caminha comigo é advogada e tem que trabalhar 24 horas por dia. E eu fiquei com a minha filha, o meu filho, só me restou o Senhor Jesus e a fé. Havia noites em que eu orava, a madrugada inteira. Existem pessoas, Lídia, que sem Jesus, ela vai buscar refúgio. Num cigarro que ela nunca fumou, ela passa a fumar. Uma bebida que ela nunca bebeu, ela passa a beber. Daí a importância de não se cansar de falar de Jesus. É verdade. Toda a minha jornada que eu passei me ensinou a importância do Evangelho, tanto na nossa vida quanto na divulgação. Então, não devemos nunca nos cansar de falar de Jesus para alcançar outras vidas. Verdade. Porque Jesus me sustentou mais uma vez, e mais uma vez os médicos foram desmentidos, porque ele disse, quando meu filho era pequeno, que se eu fosse embora, ou se meu esposo morresse, o que importaria para o meu filho era só quem ia cuidar dele. O meu filho chorou 90 dias, esperando a volta do pai. Porque como os médicos, os terapeutas não entrou no consenso se eles deveriam ir para o enterro do pai ou não, ficou decidido que não. A minha filha falou, mãe, eu não quero ir. Então, até hoje ela nunca foi. E agora ele decidiu ir. E ele não foi. Então, para ele, aquilo não aconteceu. Uhum. Então, quando chegou a noite, em casa, minha família foi embora, eu fiquei em casa sozinho. Quando chegou 7 horas da noite, cadê o pai? Aí o papai não vem. À noite, ele deitou, cobriu a cabeça no edredom, e o primeiro choro dele foi ali. E dali para frente foram 90 dias. Não importava o que falasse para ele. Ele chorava, 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 chorava. E eu orava, 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 orava. E profetizava a palavra de Deus sobre a vida dele. Eu dizia, Senhor, Tu és o pai dos órfãos. É verdade. Jesus, Tu és o pai dos órfãos. Jesus, Tu és o marido da viúva. Amém. A Tua palavra diz no Salmo 23 que o Senhor é o nosso pastor e não vai nos faltar. E às vezes eu virava madrugada só falando a palavra de Deus. No quarto dele. Aliás, naquele momento eles estavam todos no meu quarto. E eu ali ia falando, proferindo a palavra de Deus e declarando o que a palavra dizia sobre os órfãos, sobre a viúva, sobre o sustento, sobre o suporte emocional. E ali o Senhor foi trazendo alívio para o coração dele. E até que ele foi se apegando a líderes espirituais, pessoas que foram acolhendo, que foram abraçando. E ele entendeu, eu acho que por causa da oração,
e por causa do amor. Então, mais uma vez, os diagnósticos dos médicos caíram e mais uma vez o Senhor provou que a graça dele basta. Quando a palavra do Senhor fala, minha graça te basta, realmente ela basta. E precisamos crer e trazer à luz a palavra de Deus em todo o tempo. Então, o que eu digo para as pessoas que me ouvem, confia no Senhor e faça da palavra de Deus vida. Durma e acorde em cima da palavra de Deus. Profira a palavra de Deus. Confessa a palavra de Deus em cima da situação que você está vivendo. Nós estamos falando aqui de crianças atípicas, mas seja qual for a tua situação, como mãe, como esposa, no teu trabalho, no teu dia a dia, estando a tua vida calma ou não, porque nós estamos vivendo num tempo e que está declarando todos os dias que Jesus está voltando. Então, nós precisamos proferir a palavra de Deus, chamando as vidas aos pés da cruz. É tempo de salvação. Então, nós deveremos ser, né, o testemunho vivo da palavra de Deus e do que Ele tem para nós nesse tempo. O que Deus tem para nós é salvação. Coisas materiais, é bacana, é importante, é necessário. E o Senhor não vai nos deixar faltar nada. Mas alcançar vidas é a mais importante. Porque que adianta, né? Nós temos tudo funcionando bem a nossa vida e a nossa alma doente. E o medo, né? Porque às vezes a pessoa tem tanto medo, nós vimos falar tanto de medo. E a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então eu tive que viver na palavra e ter vitória. Então hoje a minha vitória maior, além de ver o meu filho, hoje um homem do meu lado, trabalhando comigo na obra de Deus, ele é meu despertador a cada manhã para vir para a casa do Senhor. Não existe a possibilidade, ou você está na casa do Senhor de manhã, você está à noite, agora de manhã, né, por causa da escola dominical. Uhum. E a minha filha, que é uma bênção, está com 17 anos, os dois ali, né, a pequena família nos pés do Senhor. Mas o meu maior desejo é um dia poder estar com o Senhor, crendo que toda a minha família vai estar salva com Jesus Cristo, porque a vida aqui é muito boa, mas eu tenho certeza que com o Senhor é melhor. Na glória é infinitamente melhor, né, Lídia? É verdade. Nós estamos aqui na terra vivendo e pensando no que é eterno, né? É, o já e o ainda não, né? Vivendo já um pouquinho da graça de Deus aqui, né? E ainda não completa como será lá, né? Esse é o nosso sonho. Eu sempre digo, se aqui tá bom, imagina lá, né? É verdade, meu também. Gente, e não teria um testemunho, acho que Deus prepara todas as coisas, né? Após uma conferência de avivamento que nós tivemos, que falou muito da sede de Deus, que Deus, né, desperta a sede de orar, de buscar o Senhor. O avivamento pode acontecer através de uma pessoa orando no seu quarto, como a gente tem relatos aí do que já aconteceram, e um testemunho desse como o seu vem para edificar nossas vidas, para nos mostrar que nós devemos sim crer, viver, orar a palavra de Deus, né? Crer naquilo do que o Senhor é com Ele. Tudo se torna perfeito, né? Exatamente. Mesmo que ainda não seja o perfeito, né? Mas a gente pode desfrutar um pouco disso aqui, né? A gente sempre diz, eu sempre digo, né? Se eu tenho que chorar mesmo, eu vou chorar nos pés de Jesus. Amém. Porque são momentos que a gente pensa assim, né? A angústia, às vezes, é tão grande que não tem como ficar dentro, tem que sair pelos olhos. Façamos isso na presença de Deus. Amém. A hora que a saudade aperta, ou a hora que o diagnóstico é difícil, a hora que a porta bate na cara. Às vezes, a gente, como mãe, vai levar o filho para uma vaga na escola e o não já está estabelecido ali, e você tem que voltar, ou uma terapia, ou às vezes você vai levar um filho para uma terapia, você sabe que você está gastando o seu tempo, o seu dinheiro, e você volta angustiado e sem esperança. É aquela hora que você vai chorar, não vai chorar na pia. Vai chorar no seu quarto, nos pés de Jesus, porque em Jesus há esperança. Há esperança no Jesus, sempre há esperança. Na oração, sempre há esperança. Na oração, ela traz uma paz, como diz a palavra de Deus, que excede todo o teu entendimento. Quando você ora, você se derrama na presença do Pai. A hora que você sai dali, você sai com uma paz que você não consegue entender. Aí você vai na palavra de Deus, que está lá declarado. É a paz de Cristo, aquela que excede todo entendimento. Essa é a paz que você sai depois da oração.
Oh, meu Deus, é verdade, é verdade, é verdade. Rejane, seu testemunho é incrível. Eu sabia que ia ser, depois que eu falei com você, eu sabia que ia ser esse derramar de esperança no nosso coração. Amém. E não é sou eu que estou falando, tá? Tem muita gente aqui falando. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Grande é o nosso Deus, mulher de fé, Deus te abençoe. A Ivana falou. Glória a Deus. Anne é o nome da minha filha, ela falou. E aqui tem outro, tem 2 links, viu, gente? A Denise Ferreira falou, glória a Deus. A Virgínia falou, muito lindo esse testemunho, Deus falando comigo de uma forma poderosamente. Amém. Deus abençoe Rejane. A Wanda também falou, eita glória, louvado seja Deus, louvando aqui a Wanda, né? E a Thalissa falou que Deus falou muito com ela através de você, Rejane. Estou muito feliz, por todas as pessoas que estão acompanhando. A Débora falou que Deus, graças a Deus, hoje em dia o diagnóstico pode ser feito rápido, né? Enfim, tem muitos comentários, gente, mas o tempo está voando, está muito uma bênção, bom. Hoje é uma diferença muito grande. É uma bênção hoje poder ter esse suporte do diagnóstico. E as escolas estão mais preparadas, já não tem tanto medo. Hoje elas podem... Hoje, na minha cidade, por exemplo, já não tem tanta porta na cara. Hoje as pessoas recebem um pouco mais, mas a perseverança, sejam fiéis nas terapias, no ir à escola, levar os seus filhos a acompanhar tudo que é oferecido na escola, acompanhe, vá nas festividades, sempre coloque o seu filho à frente, sempre confiando no Senhor. Deus está trabalhando, Deus está no controle. Lembra sempre que existe um projeto no coração de Deus, que Ele vai viver através do seu filho na terra e através de você como mãe. Confia no Senhor e seja fiel no tratamento do teu filho. Deus vai te honrar. Os médicos vão fazer a parte deles, você vai fazer a tua parte e o céu está trabalhando a teu favor. Nossa, que testemunho, Amém. que testemunho, Rejane. Eu quero te agradecer pelo que Deus tem feito na sua vida, assim, de dar esperança e de ser essa força para nós, assim, de ouvir. Eu acho que nós somos muito privilegiados de ouvir esse testemunho. Glória a Deus. Porque Deus fala mesmo e Ele fala porque Ele quer fazer também através de nós. Tantas vidas o reino avança, né? Avança. Nós não podemos deixar de falar de Deus, verdade. de Jesus, né? Nós já fomos alcançados de graça receber e de graça dar, por mais que isso seja, né? Cristo com as suas feridas, suas chagas mostrou, né, pra gente quem Ele era, né? É verdade. E as nossas feridas também revelam o nosso Cristo. Para mim, não sei você, mas eu nasci no Evangelho, então para mim foi um privilégio. Eu já nasci privilegiada. No que diz respeito à fé, no que diz respeito a conhecer Jesus. E a gente tem que confessar. Nós estamos aqui na zona de conforto, né? É verdade. Você vê que tantos dos nossos foram avantes, foram missionários. Eu sei que tudo é chamado, mas eu imagino que eu fiz bem pouco. E o Pedro me fez ir além. Imagina. O Pedro me fez ir além. O Pedro me alavancou na fé. Só. E glória a Deus por tudo que temos vivido. Vamos agradecer a Deus por tudo que nós temos vivido. Então, se alguém aí que está nos ouvindo está passando por um que as pessoas chamam de perrengue, mas eu chamo de trabalhar de Deus, glorifique e fique atento no céu, porque Deus está te ensinando algo. Amém, amém. Rejane, que presente de Deus está com você. Eu quero te agradecer mais uma vez. Amém. E é muito bom caminhar com você. Obrigada por esse testemunho, obrigada por estar aqui, obrigada por tudo que você se esforçou e é um exemplo pra gente. Tá eu bom, te agradeço, Lídia. Lídia. Que Deus te abençoe muito. Uma bênção. Gente, quem quiser compartilhar esse vídeo depois, todo na íntegra, vai estar lá no IPP Play. Quem quiser mandar para alguém, para dar essa força, porque, que nem a Rejane falou, não é só em casos típicos e atípicos, em todos os casos a gente pode ter essa esperança do que a gente passa. O cristão tem lutas, todos nós temos lutas, né? Mas essa foi um testemunho para nos trazer esperança. Louvado seja Deus por isso. Amém. Eu que agradeço. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço, minha querida, pelo convite. Deixa uma mensagenzinha final para quem está assistindo, mas né, depois dessa toda, mas é uma Seja breve fiel. Assim. Boa. Seja fiel ao Senhor. Confia no Senhor, seja qual for a situação. Confia no Senhor. Não desvie da verdade, da palavra da verdade. Creia no Senhor em todo tempo. Em tempos de guerra, Deus sempre será a tua salvação. Confia no Senhor, o verdadeiro amor, Ele lança fora todo medo. A palavra de Deus, ela é verdade.
Caminha, durma e acorda em cima da palavra do Senhor. Não se distraia com as coisas desse mundo. Eu sei que tem muita coisa acontecendo no mundo. Não se distraia, priorize a palavra de Deus. Meu Deus, Rejane, olha, Deus falou ao meu coração hoje muito através da sua vida. Amém, graças a Deus. Eu quero assistir depois, eu quero favoritar esse testemunho para quando eu estiver triste, porque a gente fica triste, Exato. eu ouvi isso de novo. Amém. Que presente de Deus. Obrigada, meu amor. Amém. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a Deus, né? A gente agradece ele. Eu que agradeço você pela oportunidade. Amém, amor. Senhor te abençoe. É Ele que conduz, amém. Ele que conduz tudo. Ele faz apesar de nós, né? Eu sempre falo. Amém. Nós Deus somos abençoe. espectadores da graça de Deus. Graças a gente vê Ele a Deus. fazendo isso tudo. Não tem nem como dizer que a gente faz alguma Senhor, coisa. faça crescer A bastante. Bíblia, amém. A Bíblia fala que tudo que temos de bom vem de Deus, não vem nada de nós. Verdade. Então, Nós somos a gente instrumentos, entrega esses estejamos aí elogios disponíveis para a Ele, Deus, né? né? Verdade. Graças a Deus. Ai, Rejane, tá muito bom o papo, tá voando o tempo, mas a gente continua. Quem sabe ela volta aqui. Se você gostou, quiser que ela volte, fala aqui que a gente assine depois, né? Porque dá vontade de ficar ouvindo essa mulher, quem sabe, né? Uma colunista da palavra de esperança da gente aqui, Ai, né? Senhor. Já pensou? Que Abençoe. bom, meu amor. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E vamos lá, vou te convidar agora para assistir comigo Dicas da Vivi Cardinale, Tá bom. que ela vai falar uma mala inteligente. Como é que a gente faz uma mala inteligente para viajar, né? Nossa, Ajuda sofre. essas dicas, né? Eu tenho dificuldade de fazer mala. Sempre tive. Então vamos aprender na nossa dica do ponto de vista de hoje com a Vivi Cardinale. Vamos lá ver quais as dicas que ela tem pra gente. Toda vez que você vai fazer mala é um pesadelo. E aí você fica até na dúvida se viajar é tão legal assim. Fica comigo que eu vou te falar o que é uma mala inteligente. Eu sou a Vivi Cardinale, criadora do Estilo com Propósito. E parte do nosso guarda-roupa pode ser o quê? Levada para passear com a gente numa viagem. Só que conheço muitas pessoas que, quando recebem a notícia da viagem ou decidem viajar, ficam no mix de desespero e felicidade, porque elas se lembram que elas precisam fazer mala. E assim como eu defendo um guarda-roupa inteligente, eu acho que dá super para ter uma mala inteligente também. E o que é uma mala inteligente, afinal de contas? Bom, a maioria das meninas que me mandam perguntas sobre mala, elas na verdade não entendem o que é o conceito de uma mala, né? E aí por isso elas não conseguem fazer uma mala que vale a pena ser levada. O que é uma mala? Antes de falar do que é uma mala inteligente, eu vou te falar que é uma mala burra. Você colocar o contraponto aqui. Uma mala burra é uma mala que você leva mais coisa do que você precisa de verdade. É uma mala que você volta com ela super pesada, toda bagunçada, que você tem aquela impressão de, meu Deus, como é que eu coloquei as coisas aqui pra vir e eu não tô conseguindo colocar as coisas de volta pra voltar pra minha casa? Como é que eu consegui fazer isso? Meu Deus do céu, não veio nada. E geralmente acontece isso mesmo que você não tenha comprado nada no lugar que você foi viajar. Simplesmente parece que a mala, ela multiplicou, né? As roupas se reproduziram enquanto você estava viajando e aí ela não cabe mais ali naquela mala. Então vira um problemão. Uma mala burra também é aquela mala que você sente que ela só foi pensada para aquele lugar, né? Então assim, a viagem é tão diferente da sua vida que você precisou adaptar, fazer uma mega adaptação para aquela viagem. E aí, aquela mala tende também a não funcionar, porque se você não conhece a vida da viagem de verdade, você não vai acabar não fazendo, tomando decisões tão inteligentes com relação àquela mala. E aí, de novo, você pode correr o risco de comprar o que você não usa. Gente, eu já passei por isso. Primeira vez que eu fui fazer uma viagem que era super inusitada pra mim, que foi uma viagem de navio. Eu nunca tinha viajado de navio. O que aconteceu? Levei uma mala gigantesca. Esqueci coisa no lugar. Sim, esqueci peça de roupa, esqueci babyliss, porque era tanta coisa que eu me perdi, inclusive, para fazer a mala de volta e esqueci coisas no lugar, tá? Então, uma mala também burra também te proporciona esses esquecimentos. Enfim, então agora eu vou te falar o que é uma mala inteligente. Obviamente, uma mala inteligente, ela evita todos os problemas que eu falei aqui que a mala burra te proporciona, né? E a mala inteligente nada mais é do que uma cápsula de um guarda-roupa inteligente. E como a gente pensa num guarda-roupa inteligente? A gente entende qual é a vida que a gente leva, certo? Eu vou te falar aqui os steps do guarda-roupa inteligente. Eu sei meu estilo pessoal, como é o meu estilo de vida, o que faz sentido pra mim nessa vida,
quais são as peças que eu preciso usar, qual é a temperatura que eu vivo, quais são as minhas atividades, como o meu corpo funciona, quais são as cores que compõem meu guarda-roupa. Então, se eu faço todas essas perguntas para fazer um guarda-roupa inteligente, são as mesmas perguntas que eu uso para fazer uma mala inteligente, portanto. Então, uma mala inteligente, independente do tamanho, nada mais é do que uma mala que funciona para sua vida naquele momento da viagem. Eu falei que é independente do tamanho porque você pode fazer uma viagem de fim de semana, uma viagem de ano, certo? E se a mala for inteligente, ela vai te proporcionar solução, bem-estar, ficar bem vestida para sua vida, mesmo numa viagem. Logo, mala inteligente te ajuda, não te atrapalha e não te deixa com aquela pulguinha atrás da orelha de ai, mas e se eu precisar? Mas e se isso? Mas e se aquilo? Certo? Por isso que aquelas perguntas que eu fiz no comecinho desse vídeo te falando quais são as perguntas que guiam uma mala inteligente, para dizer o que é uma mala inteligente, elas são fundamentais, certo? Então, se a mala inteligente funciona para sua vida, eu vou te falar no próximo vídeo sobre por que é importante você fazer uma mala inteligente quando você vai viajar, certo? Para você conseguir assistir essa série, se inscreve no canal, comenta aqui abaixo se fazer mala para você é um problema e compartilha esse vídeo com uma amiga para ela entender o que é uma mala inteligente de verdade e que uma mala inteligente faz com que a sua viagem seja muito mais legal. Eu sou a Vivi Cardinale e para a gente continuar esse assunto sobre estilo pessoal, você pode me seguir também no Instagram. Espero você me dar um oi por lá, pelo direct. Muito bom, dicas especiais e sempre cabem bem essas dicas, né? Eu não sei você, mas eu tenho uma dificuldade para fazer mala, uma dificuldade para trazer a mala de volta depois que acumulam aquelas peças que a gente parece que prolifera, que a mala aumenta durante a viagem, né? Impressionante. Vivi, bom demais suas dicas. Quero lembrar você que todos os dias nós temos um ponto de vista diferente, seja de moda, de viagem, de finanças, de comportamento, enfim, tem todo dia um ponto de vista para você, tá bom? E agora a nossa dica de passatempo. Vamos ver quais são as dicas de passatempo de hoje? E as dicas de hoje são um pouquinho diferentes do que a gente está acostumado. Hoje nós vamos indicar os melhores hobbies para curtir o seu tempo livre. Hobby, ele também é chamado de passatempo, né? Uma melhor forma de aproveitar o tempo livre com atividades que nos estimulam a fazer esportes, a impulsionar o cérebro e até a desestressar. E pensando nisso, separei por algumas categorias, assim, as melhores ideias de hobbies para pessoas com diferentes estilos de vida e até algumas sugestões de hobbies para ajudar na carreira. Mas hoje a gente vai ficar só no estilo de amanhã eu falo da carreira, né? Aproveita e encontra o seu hobby aí, separa um ou quantos você quiser. Pintar aquarelas. Descubra a arte que expressa seus sentimentos por meio das cores. Isso é muito gostoso. De aproveitar seu tempo, aprendendo a se desenvolver no palco. Tem também mais dicas, mas eu vou falar depois do intervalo aqui. Eu vou fazer um intervalo rapidinho para você tomar uma água, porque aqui está com conteúdo bombando. Então, vamos tomar uma aguinha? Eu já volto para falar das outras dicas. em 2022, tudo novo nas tardes da IPP-TV. Sempre a partir das 2h30, a sua semana tem muita teologia e ensino. Segundas e quartas, você é o convidado especial para um bate-papo sobre comportamento e cosmovisão cristã no Conversa da Tarde. Terças,
a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja promove o culto Mulher Esperança. Quinta-feira, o programa que orienta você em todas as questões da vida está de volta em nova temporada. Aconselhamento Bíblico. E às sextas, Helenivação te leva para conhecer um mundo da capelania. Gente cuidando de gente. Em 2022, fique ligado nas tardes da IPP-TV, a sua TV missionária. Voltando, deu tempo de tomar uma aguinha, né? Só para dar uma respirada, né? Que aqui o conteúdo tá empolgante, a gente continua. Outra dica do nosso passatempo é ir à academia, uma forma de buscar um condicionamento físico maior e dar atenção à sua saúde, né? Outra dica de passatempo é aprender a surfar, né? Se você gosta de esportes, pode fazer algo mais desafiante, como aprender a surfar, entrar em contato com o mar, a natureza, enquanto praticam esportes. Para quem está perto da praia também, ou não, né? Cada um sabe se pode dar aquele pulinho no final de semana. Outra dica é dedicar-se à leitura, que é uma boa forma de conhecer novas histórias, aprender outras coisas sem precisar sair do sofá, né? Um ótimo hobby. Aí, para quem deseja relaxar e se divertir após um dia corrido. Outra dica, jogar tênis. Mais uma ideia de esporte, para quem quer exercitar no seu tempo livre, né? Uma ideia muito boa, gente, é aprender a tocar violão. Se você se considera uma pessoa musical, o violão pode ser uma possibilidade para você aprender um instrumento e ainda ser aquela pessoa que, no encontro com os amigos, traz uma música para o fim de noite, né? Uma dica muito boa é começar a frequentar concertos de música na cidade. É isso daí, olha só. Vê os concertos que estão acontecendo na sua cidade. São Paulo tem vários, tem a Sala São Paulo. A gente deu dicas aqui outro dia sobre a Sala São Paulo. E aproveita, né? Uma boa dica de passatempo. A outra é pescar, né? Mora perto do rio, do mar, e a pesca é um hobby para quem quer adquirir um pouco mais de paciência. Olha aí que dica legal. Outra dica é voltar a praticar jogos de memória. Isso mesmo, pode retornar à sua infância, convidar seus amigos ou a família e voltar a exercitar a sua memória nos jogos. Boa dica, né? Aprender a editar vídeos, gente, um passatempo que até pode te render uma futura profissão nesse mundo que o digital está fazendo cada vez mais parte da vida das pessoas, né? E aprender artes marciais, jogar carta com os amigos, viajar. Tem muitas dicas boas para você ensinar algo a alguém, começar a praticar aulas de dança, fazer natação. Tem mais. É isso daí, gente. Mas eu continuo amanhã dando dicas de passatempo. Eu quero antes falar para você uma dica muito boa, além do passatempo. Para você deixar o seu ambiente com uma cara nova, sem perder o conforto, a Qualivinil está há mais de 20 anos no mercado, desenvolvendo tintas de alta qualidade que prometem satisfazer as suas necessidades e ainda mais, superar as suas expectativas. Você pode encontrar uma loja muito fácil, pertinho da sua casa ou pelo site qualivinil.com.br e comprar sem sair de casa, né? Nunca foi tão fácil decorar e personalizar cores da sua casa. Nossa dica dos nossos parceiros aqui que a gente confia para você se inspirar, para você transformar, para você decorar, use Qualivinil. Muito bom, a gente só indica que a gente confia, né? E é isso aí, gente. O tempo está correndo, mas precisamos dar parabéns para aqueles que estão de aniversário hoje, dia 17 de fevereiro. Vamos ver quem está de aniversário? Parabéns para a Adriana Dantas, o Arthur Gaspar, a Clara Toledo, o Gabriel Conceição, a Larissa Brandão, a Marina Freitas e também, gente, a Lauri Leidner e o Ronaldo Rossi Leidner, meus tios que estão lá no Rio Grande do Sul, que aniversariam no mesmo dia. Parabéns, que Deus abençoe vocês, que seja um ano novo, cheio de novidades de vida, todos vocês. Vocês que estão em casa, que também estão aniversariando, e eu não citei o nome aqui, que seja um dia alegre, feliz, agradeça ao Senhor por tudo que Ele fez, faz e fará na sua vida, que esse ano novo que está começando seja repleto dos
planos de Deus se concretizando na vida de vocês e que seja só o começo, que seja em todos os anos que virão, que sejam muitos, para a glória de Deus. Deus abençoe vocês e eu espero você amanhã aqui, sexta-feira, né, para a gente passar mais um tempo juntinhos, tá bom? Fique agora com Notícias do Bem com Roberto Quirino e Tainá Félix. Fiquem com Deus e até amanhã.